Com certeza você já deve ter ouvido falar que o Instagram hoje é ótimo, é maravilhoso para conseguir paciente, conseguir cliente e que sim, a gente deve estar lá, não é verdade? Eu tenho quase certeza que sim. Mas a gente que é profissional da área da saúde, a gente tem uma coisa bem diferente quando a gente fala em Instagram. A gente, como profissional da área da saúde, a gente tem que seguir o nosso código de ética. E muitas coisas que você vê, as pessoas falando por aí para um público geral que não é profissional da saúde, se você aplicar, você corre um sério risco de estar infringindo o código de ética da sua profissão. Eu sou Luciana Ramos, sou fisioterapeuta, mentora de profissionais da área da saúde e fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como você vai atrair mais pacientes utilizando o Instagram de acordo com o código de ética, de forma certa, segura e sem se preocupar. Antes da gente começar, eu vou te pedir duas coisinhas. Primeira delas, clica aqui para você se inscrever aqui no canal, para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo para você aprender e também não esquece de deixar o seu like, tá bom? Então vamos lá começar a falar sobre Instagram. Lu, por que eu, profissional da área da saúde, eu tenho que utilizar o Instagram? É o seguinte, o Instagram, ele é uma rede social muito utilizada no Brasil. O Brasil é um dos países no mundo onde tem mais concentração de usuários. E a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos que o aumento maior a cada dia de usuários, ele também ocorre desde adolescentes até idosos, né? Aí às vezes a gente fala assim, mas o meu público, o paciente que eu atendo, eles são idosos. Sim, tem muitos idosos entrando agora no Instagram. Então assim, eu vejo o Instagram como mais um meio de divulgação. E é mais um meio que a gente tem hoje em dia para facilitar a atração de pacientes. Porque eu não sei quantos anos você que está me assistindo tem, mas eu já sou um pouquinho mais antiga, eu já sou formada há 14 anos. Então, quando eu comecei lá atrás, lá em 2006, 2007, não tinha Instagram, não tinha essa coisa de internet, né, de rede social, não tinha, mal tinha Orkut na época, né? Então, a gente não tinha, eu não tive esse meio de atração de pacientes. E hoje em dia, eu sempre falo para as pessoas, por que não utilizar? Sim, ele é mais um meio, né? Então eu acho que a gente, como profissional da área da saúde, a gente tem que ter essa vantagem. A tecnologia, ela vem para ajudar. Então eu acho importante o profissional da saúde sim também estar no Instagram. Claro que não é o único meio de divulgação, mas sim é uma forma de ajudar, né? E é uma forma também da gente ter uma espécie de vitrine do nosso trabalho, e eu falo que o Instagram hoje é basicamente um novo cartão de visitas. Para e pensa o seguinte, né? Às vezes quando alguém me indica até um restaurante, o que eu faço? Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, eu quero ver as fotos, eu quero ver como é que é. Outro dia alguém me passou um contato de um dermatologista, a primeira coisa que eu fui lá no Instagram ver como é que era. Eu queria conhecer mais sobre o profissional, queria ver, né, tipo assim, deixa eu ver como é que é, até por curiosidade a gente tem isso. Então o Instagram hoje, ele também funciona como uma espécie de vitrine para as pessoas conhecerem, né? Até se vier de uma indicação, a pessoa pede às vezes para dar uma olhadinha no Instagram para conhecer mais sobre o trabalho do profissional. Então, sim, é muito importante a gente também estar lá para a gente atrair novos pacientes e até para a gente se divulgar e até confirmar quando muitas vezes a gente, algum paciente nosso, né, até indica o nosso trabalho para alguma outra pessoa. E claro, o Instagram, como eu acabei de falar, é uma oportunidade de trabalhar a sua credibilidade, despertar a confiança pelo seu trabalho e, obviamente, passar uma imagem de profissionalismo e competência. Então, o Instagram hoje, ele tem, basicamente para profissional da saúde, ele tem essas duas formas, né? Serve tanto para atrair, quanto às vezes, como eu chamo de confirmar a indicação que alguém passou do profissional. Então, é importantíssimo ter o Instagram, tá lá trabalhando da forma certa. Aqui é que tá uma grande diferença, né? O Instagram, ele precisa ser trabalhado da forma certa. E como é que eu vejo os profissionais da saúde hoje utilizando o Instagram? Basicamente, eles fazem três coisas. Eles criam uma conta,
postam de vez em quando, né? Ou como a gente acaba tendo muita coisa para fazer, a nossa rotina profissional é muito atribulada, acaba postando quando dá tempo, né? Tipo, acaba jogando ali, ficando com a sobra o Instagram, eu só posto quando dá tempo. Daí a gente sabe que quando dá tempo é nunca, né? Porque a gente nunca sobra tempo na nossa vida. Então, se a gente deixa para fazer alguma coisa quando sobra tempo, a gente sabe que a gente não vai fazer. E aí, né, os profissionais esperam os seguidores entrarem em contato, né? O fato da gente estar no Instagram, de ter uma conta no Instagram, não significa que a gente utilize o Instagram como uma fonte de atração de pacientes. Então, o Instagram não é o simples fato de estar lá, não significa que a gente está aproveitando a potencialidade da plataforma, tá? Então tá lá, é só tá lá. Agora a gente precisa dar o próximo passo para a gente conseguir fazer um trabalho, seja para atração, seja para confirmação, aumentar a credibilidade, gerar mais confiança nos futuros pacientes e também passar uma imagem de competência e profissionalismo. E agora eu vou te mostrar 3 passos para você melhorar o uso do seu Instagram. Então vamos lá. Primeira coisa é você criar uma conta, né? Óbvio, Lu, é muito óbvio. Claro que para eu utilizar o Instagram eu vou precisar de uma conta. Sim, mas a sua conta ela precisa ser comercial e o seu perfil precisa ser destinado ao seu trabalho profissional. Nada de ficar aquela mistureba, né? Com foto de biquíni, foto tomando aquela cervejinha. Isso a gente deixa para o nosso perfil pessoal porque faz parte da nossa vida privada. Então, a sua conta do Instagram ela deve ser comercial. Por que uma conta comercial? Porque a conta comercial, ela te dá acesso a várias funcionalidades que uma conta de perfil pessoal, uma conta pessoal, desculpa, ela não tem acesso. Então, algumas funcionalidades, formas de uso, ferramentas do próprio Instagram, elas só estão liberadas quando a conta é comercial. E claro, como você vai falar do seu trabalho, essa conta deve ser utilizada para falar sobre o seu trabalho e não sobre a vida pessoal. Ah, Lu, eu posso botar alguma outra coisa, uma foto no parque? Aí sim, tá? De vez em quando é ok. Mas claro que a gente também não pode colocar coisas que vão acabar jogando contra a gente, tem que ter um cuidado danado com isso, tá bom? Segunda coisa é definir um objetivo e uma estratégia. Presta atenção, rede social não é um canal de vendas. Você não está ali para vender para os pacientes, você não está ali para ficar uma espécie de feira, né? Atenção, consulta, venha marcar a sua consulta, né? Parece uma feira. Não é assim que a gente tem que trabalhar no Instagram, né? Entre em contato, marque a sua consulta, venha nos visitar e tudo mais. Esse não é o tipo de coisa adequado para o Instagram. Por quê? O Instagram, ele é uma rede social e as redes sociais são espaços de conexão e relacionamento. As pessoas estão ali para se entreter, elas estão ali para se informar, elas estão ali não para comprar. É claro que vez ou outra a gente até pode seguir um perfil de uma loja, por exemplo, né? A gente, claro que tem um interesse maior de comprar, mas pensa, a gente não é comércio, a gente é um profissional da saúde, então a gente não tem que se portar dessa forma. Então, ali, o que é importante o profissional da área da saúde fazer? É importante ele trabalhar a sua imagem para, através do que ele fala, do que ele escreve, da forma como ele transmite tudo que ele está falando ali sobre o trabalho dele, ele gere conexão e relacionamento com as pessoas. Então, você precisa, antes de mais nada, se relacionar com os seus seguidores através principalmente de posts educativos e úteis para quem te acompanha, para que a pessoa veja sobre o seu trabalho e fale assim: nossa, eu não sabia disso, olha que coisa interessante, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que... Vou dar um exemplo, que não ficar de repouso, né, vai fazer até mal para minha coluna. Olha, não sabia disso, eu achava até que era o contrário. Eu achava que quando tivesse com uma dor na coluna, eu tinha mais era que ficar de repouso. Lu, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio pra gente que é profissional. Assim como é óbvio para um economista uma coisa que não é óbvio pra gente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Se a gente quer se aproximar das pessoas, se a gente quer gerar conexão, se a gente quer gerar relacionamento, a gente não pode achar que todo mundo sabe de tudo sobre a nossa profissão. Claro, a gente sabe de tudo sobre a nossa profissão, mas as pessoas que a gente ajuda, os nossos futuros pacientes, não. E a gente tá ali para servir, a gente
está ali para ser útil e a gente está ali para educar e ajudar essas pessoas, tá? E o terceiro passo é ser atraente. Então, preste atenção, a gente precisa ser atraente, interessante para o público-alvo que a gente quer atrair através do nosso nicho de atuação. E o que significa isso? Toda postagem que você fizer no seu Instagram, ela tem que estar alinhada e interligada a um objetivo macro para fazer sentido para quem de fato você quer atrair. Então, pare e pensa o seguinte, existem no Brasil 200 milhões de pessoas. As 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, eu tenho, como eu vou dizer, capacidade e competência para atender? Não. Por exemplo, eu não trabalho com criança, eu não trabalho com idoso, eu não trabalho com pós-operatório, eu não trabalho com várias coisas. Então, não me interessa atrair qualquer pessoa, atrair todo mundo. Então, a gente precisa também entender as pessoas que a gente quer atrair e ser interessante para quem a gente quer atrair e não para todo mundo. Né? Obviamente que tem pessoas que não vão se identificar com a gente, com o nosso conteúdo. Sim, muitas vezes porque elas não fazem parte do nosso público-alvo. E não tem problema, não tem como, né, a gente ser um profissional que a gente vai conseguir entender sobre todas as coisas. Não, a gente tem uma área de atuação, a gente tem um nicho. Então, a gente tem que falar sobre aquilo que a gente se propõe a fazer e aquele grupo de pessoas que a gente se propõe a atender, ok? E agora eu vou falar as 3 ações que você pode começar a aplicar para você melhorar o seu Instagram. Então vamos lá, deixa eu só fechar aqui. Primeira delas, você tem que direcionar o conteúdo do seu Instagram com um foco único, claro e definido. Não adianta, por exemplo, eu vejo muitos profissionais atuando com diferentes técnicas, né? Então vamos supor, eu sou fisioterapeuta, eu atuo com pilates, RPG e osteopatia, né? Aí faz aquela salada mista danada, fala sobre pilates, fala sobre RPG, fala sobre osteopatia, fica focando unicamente no serviço e na técnica. Primeiro de tudo, você como profissional, você tem que pensar o seguinte, esquece a técnica, esquece um pouco sobre o seu trabalho, tá? O seu trabalho, ele serve para servir pessoas, atender pessoas. Então, se eu atendo pessoas, primeira coisa que eu tenho que pensar é quem é que eu quero atender? Quem é que eu quero atrair? Então, não adianta a gente querer se comunicar com todo mundo. Você tem que ter o seu público-alvo muito bem definido, tá? Então, como você vai definir o seu público-alvo? Você vai pegar, se você já atende, você vai fazer uma pesquisa entre todos os pacientes que você já atendeu até hoje e você vai tirar características tanto demográficas quanto psicográficas para você montar o seu público-alvo, tá? Então, faixa etária, qual o gênero é mais predominante, classe social, nível socioeconômico, nível educacional e características psicográficas que para você ter elementos para você conseguir se conectar com as pessoas, né? Segunda coisa que você tem que fazer é sobre o que eu estou me comunicando no meu Instagram. Qual a mensagem que eu quero transmitir, né? Como eu vou ser atraente e interessante para quem me acompanha? Porque o nosso Instagram não é pra gente, o nosso Instagram é para os nossos futuros pacientes, pensa sempre nisso. Então, muitas vezes, a gente faz uma publicação que a gente acha que tá super legal, tá super interessante, mas ela tá interessante pra gente como profissional. Ela não tá interessante para quem de fato eu quero atrair o meu público-alvo. Por quê? Porque eu não estou falando sobre o meu nicho. O nicho é o que vai correlacionar o seu trabalho com o paciente que você quer atender. O nicho, ele faz um pouco essa ponte. O nicho, ele fala, basicamente você atua resolvendo um problema, certo? Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta e eu resolvo problemas de pessoas que têm problema na coluna. Então, qual é o meu nicho? Problemas de coluna. Então, não adianta eu ficar falando sobre problemas de joelho, né? Enfim, labirintite. Por quê? Porque não é o nicho que eu atuo, não vai conectar.
não vai trazer essa conexão. Então, a ponte que vai fazer você ser atraente com o seu futuro paciente é o seu nicho. Por quê? Opa, eu sou boa em resolver esse problema. É a minha especialidade, é a minha profissão, é com que eu trabalho. Então, eu sou muito boa em resolver esse problema. Do outro lado, tem uma pessoa que tem esse problema. Então, qual vai ser a ponte? É a gente falar sobre isso. Eu falar sobre problemas. E aí que entra o nicho, que é tão importante, que você vai conseguir ser atraente e interessante, gerar conexão e relacionamento com essas pessoas, certo? Você vai precisar se conectar e manter a atenção de potenciais pacientes. Dentro do seu público-alvo, um conceito mais avançado é o conceito de persona, né? Persona é a personificação com características mais comuns do seu público-alvo. Então, dentro do público-alvo é um conceito até mais amplo e a persona é um conceito mais específico. Ou seja, quem é aquele meu paciente ideal, né? Aquele paciente que tem todas as características ali, que contempla todas as características ou a maior parte dela que eu sou capaz de atender. E como você pode melhorar? Seguindo exatamente o que eu acabei de falar. Você precisa definir o seu público-alvo, você precisa definir o seu nicho e definir a sua persona. Você fazendo isso, nossa, seu Instagram já vai melhorar muito, muito mesmo. Ou seja, eu já sei com quem eu quero falar, sobre o que eu tenho que falar e como eu vou me conectar com essas pessoas. Qual é a segunda ação? A segunda ação é você ter variação dos tipos de postagens. Lu, o que é isso? Os seus seguidores, as pessoas que te acompanham no Instagram, elas não podem se acostumar sempre com o mesmo padrão de postagem, né? Então tem muitas pessoas que falam assim, tem que definir cor, tem que fazer tudo igualzinho. Mas para e pensa, se você faz tudo sempre igualzinho, né? Tem uma hora que a pessoa vai até achar que é o mesmo post é a mesma coisa. Então é preciso ter uma variação dos tipos de postagem para você quebrar o padrão e você causar meio que um efeito surpresa nos seus seguidores, né? Para não ter aquele sempre a mesma coisa, aquela sensação de tipo, eu já vi isso aqui, eu já li e eu não me interesso mais por isso. Então, pra gente ser atraente e interessante, a gente vai ter que estar mudando ali a variação, né? Tipo, seja de estímulo que a gente escreve, né? De como vai ser ou a arte ou a foto, a gente tem que ter uma variação pra gente não ter sempre o mesmo estímulo e a gente até causar um efeito surpresa pra gente, né, fazer com que as pessoas mantenham interesse em continuar nossos seguidores. E é importante também você descobrir o que funciona melhor para o seu perfil de público e para os seus seguidores, né? Então, até quando você faz essa variação, você vai ter condições de fazer assim, nossa, esse tipo de postagem aqui, funcionou bem melhor para os meus seguidores. Esse outro tipo de postagem aqui, ele não foi tão bom. Então, eu vou espaçar um pouco mais na minha linha editorial, entende? Então, isso é bem interessante. À medida que a gente vai trabalhando mais no Instagram, a gente vai conhecendo, né, sabendo como fazer as coisas da forma certa, a gente também vai tendo resultados melhores, claro, e vai personalizando com o nosso conhecimento o que funciona melhor para o nosso perfil e para os nossos seguidores. E como é que você pode melhorar? Bom, é muito importante você começar a trabalhar com a sua linha e o seu calendário editorial. Então, é importante que você crie e organize a sua linha e calendário editorial, distribuindo as variações dos tipos de posts ao longo dos dias da semana e do mês. Então, como é que você pode começar a fazer isso, tá? Pensa num calendário mensal, tá? A gente tem 30 dias, ok? Então, segunda-feira você pode programar um tipo de post, na terça outro, na quarta outro e você vai variando. Então, quanto mais tipos de posts você conhecer, né? Por exemplo, se você tem acesso a 7 tipos de post, você pode fazer um tipo diferente de post por semana. Aí você já causa esse efeito novidade para os seus seguidores. Você se torna mais atraente, mais interessante, faz as pessoas manterem ali seus seguidores, querendo acompanhar, querendo saber qual vai ser, né, o seu próximo post, e você vai distribuindo ao longo da semana. Dessa forma, fica muito mais fácil e visual você entender muitas vezes o que funciona melhor, talvez na segunda, talvez na sexta, talvez no final de semana, e assim você também não perde tempo, né, quebrando a cabeça falando assim, nossa, o que eu tenho que postar hoje?
O que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus, não vai dar tempo, não sobrou tempo, eu não vou postar hoje, eu nunca posto no meu Instagram. Não vai, eu não consigo atrair pacientes pelo Instagram, entende? Então, a linha editorial e calendário, além de organizar a sua vida, você vai lá, vai distribuindo certinho, você também tem uma visualização e uma organização e uma clareza do que você tem que postar ao longo dos dias da semana. Ou seja, gente, facilita muito. É o que eu costumo falar. Às vezes a gente senta, né? Eu gosto de fazer final de semana, então é um dia no final de semana que eu tiro e que me garante praticidade ao longo da semana, porque eu já sei o que postar. Porque às vezes a gente perde mais tempo assim, nossa, o que eu tenho que postar? Ah, eu não tenho assunto. Ah, eu tô tão preocupada com outra coisa que a gente acaba meio que pulando o dia. Então, para isso não acontecer, a gente precisa de organização. Instagram não é sobre criatividade. As pessoas falam assim: ah, eu não posto porque não sou criativa. Não tem nada a ver com isso. É a gente saber o que a gente tem que fazer e a gente seguir um padrão, um processo. Isso sim é que faz a gente ter uma presença forte no Instagram, tá? E a terceira ação, para quem quer ter o Instagram como fonte de atração de novos pacientes, eu tenho um curso, o Startgram. Ele é exclusivo sobre Instagram, onde eu ensino como atrair até 9 vezes mais pacientes do jeito certo, utilizando o Instagram. Então, esse curso, o Startgram, ele é 100% focado em Instagram. Você vai aprender sobre como atrair pacientes, como ter o seu Instagram uma fonte de atração de novos pacientes. É um curso completo e definitivo sobre Instagram. Ele é exclusivo para profissionais da área da saúde e, claro, de acordo, respeitando o código de ética. Por quê? Porque tem muitas pessoas hoje falando sobre Instagram, né? Meio que uma febre. Eu até resisti muito tempo, né? Depois de muitos pedidos dos profissionais que me acompanham, que gostam do meu trabalho. Lu, faz um curso sobre Instagram, faz um curso sobre Instagram. Eu resisti uns 2 anos para fazer um curso de Instagram e depois de eu ver muita coisa errada, né, que não pode ser aplicado pra gente que é profissional da saúde, porque infringe o nosso código de ética. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer um curso focado sobre Instagram para ensinar os profissionais a fazer tudo certinho. A gente também tem que trabalhar da forma certa, a gente tem que ser ético, tem que valorizar o nosso trabalho. Então esse curso é 100% de acordo com o código de ética, independente da sua profissão, seja você fisioterapeuta, profissional de educação física, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, dentista, não importa, tá? É 100% de acordo com o código de ética, é só você estudar. A gente tem 60 videoaulas divididas em 6 módulos. O Startgram é muito prático. Eu vou te ensinar por que você está fazendo aquilo, né, que eu vou te explicar lá nas aulas do curso Startgram, e vou te explicar como você vai fazer bem detalhado, tem muito passo a passo, checklist, material complementar. Você vai ter acesso a bônus exclusivos, onde você vai aprender como você vai automatizar estratégias para que você deixe o Instagram meio que funcionando um pouco no automático para você mais para frente, né? E te trazendo pacientes de uma forma constante. Ou seja, é um curso que eu tenho muito orgulho de ter feito, fiz ele com muito carinho. É um curso bem profundo mesmo, bem completo, bem prático, bem detalhado, com passo a passo, com guia, material, aulas de revisão. É um curso maravilhoso sobre Instagram e que traz muito resultado para quem aplica. Se você quiser saber mais sobre o Startgram, eu vou deixar o link aqui, tá? Que vai te levar a uma página onde vai ter tudo bem explicadinho sobre o Startgram, conteúdo programático, tudo bem certinho, tá? Se você quiser fazer a sua matrícula, você já faz, você pode começar, faz a sua matrícula hoje e tendo tudo certinho, você já recebe o seu acesso no e-mail, tá? E você já pode começar a estudar a partir de hoje para você ter o seu Instagram como uma fonte aí de atração de novos pacientes, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aplica aí todas as dicas aí que eu já te passei nesse vídeo. E se você quiser se aprofundar, vai ser um prazer ter você como meu aluno e fazer você aí ter um Instagram atraindo 9 vezes mais pacientes, se tornando uma verdadeira referência e autoridade no Instagram também para os seus pacientes, e vai ser um prazer ter você como minha aluna ou como meu aluno dentro do Startgram. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!